O poder das línguas, por Chris Oyakhilome. Capítulo 1. A linguagem do homem recriado. O homem é espírito, mas tem alma e vive num corpo. 1 Tessalonicenses 5:23 diz: Ora, o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O corpo humano é na verdade o domicílio do homem, sua morada. Quando uma pessoa nasce de novo, seu espírito é recriado, e é por isso que a Bíblia diz que se alguém está em Cristo é uma nova criatura, um novo tipo de ser que nunca existiu antes. 2 Coríntios 5:17. Deus, pelo Espírito Santo, então dá a esse espírito humano recriado uma nova linguagem, e essa linguagem é o que as Escrituras chamam de línguas dos anjos, em 1 Coríntios 13:1. Após sua ressurreição e pouco antes de ser recebido no céu, Jesus deu a seus discípulos um resumo das características das novas criaturas pelas quais elas poderiam ser facilmente identificadas. Ele listou para eles as muitas coisas pelas quais eles serão conhecidos, coisas que eles serão capazes de fazer em seu nome. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Impõem as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Marcos 16:17 e 18. Quando Jesus disse, estes sinais seguirão aos que crerem, ele não estava fazendo uma promessa. Muitas pessoas interpretam mal esta passagem das Escrituras como uma promessa que Jesus fez ao crente de que esses sinais o seguiriam, mas não era uma promessa. Você tem que entender que neste momento, Jesus estava falando com seus discípulos sobre a próxima geração da igreja, uma raça especial chamada geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. 1 Pedro 2:9. Foi a eles que ele estava se referindo quando disse que esses sinais seguirão aos que crerem. Se você creu no nome do Senhor Jesus e nasceu de novo, então você é aquele de quem ele estava falando em Marcos 16:17 e 18. Você deve ser identificado por esses sinais. Uma nova raça de pessoas. Durante os anos em que Jesus esteve na terra, o Espírito Santo ainda não tinha vindo habitar nos homens. Ele veio depois que Jesus foi levado ao céu após sua ressurreição. Em João 14:16 Jesus prometeu a seus discípulos que ele pediria ao Pai, e ele lhes daria outro Consolador, o Espírito Santo, que ficaria com eles para sempre. Atos 2:1-4. E quando o dia de Pentecostes se completou, eles, os 120 discípulos de Cristo, estavam todos de acordo em um só lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram-lhes línguas fendidas como de fogo, e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Foi quando o Espírito Santo veio à terra, e esses 120 discípulos foram os primeiros cristãos a recebê-lo e ter línguas de fogo. A Bíblia registra que todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 2:4. Desde aquele dia, quando ele veio à terra com o som de um vento impetuoso, o Espírito Santo nunca deixou a terra. Desde aquele dia, ele tem preenchido cada crente em Cristo Jesus que o recebe, e tem nos capacitado para fazer as obras de Cristo. Ele está encarregado dos filhos de Deus na terra. Ele é o chefe da igreja. Receba o Espírito Santo. Se você nasceu de novo, mas não foi cheio do Espírito Santo, o Senhor quer que você o receba hoje. Sua salvação é a única qualificação que você precisa para receber o Espírito Santo. Agora, você pode simplesmente pedir pela fé e recebê-lo em seu espírito. Diga estas palavras em voz alta com fé, esperando receber. Querido Pai Celestial, eu te agradeço pelo dom do Espírito Santo. Como seu filho, agora o recebo pela fé para vir e habitar em meu coração. Eu o recebo em minha alma e meu corpo. Eu o recebo em cada fibra do meu ser. Agora estou cheio do Espírito Santo, e de acordo com a tua palavra em Atos 2:4, eu falo em outras línguas conforme ele me dá a palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você recebeu o enchimento do Espírito Santo. Agora abra sua boca pela fé e comece a proferir aquelas palavras do Espírito que estão vindo do seu íntimo. Louve ao Senhor. A presença do Espírito Santo em sua vida faz de você mais que um homem. Você ainda pode olhar, falar e andar da mesma maneira, mas você se tornou seu tabernáculo vivo. Você se tornou mais do que um homem, pois a própria vida e poder de Deus agora habita em você. Capítulo 2. Por que falar em outras línguas? Falar em línguas te edifica. Quando você nasce de novo, e é cheio do Espírito Santo, o poder de Deus passa a residir em você. Esse poder é acionado quando você fala em outras línguas. Aquele que fala em língua desconhecida se edifica a si mesmo. 1 Coríntios 14:4. A palavra grega traduzida como edifiete é oikodomeu, que significa construir ou edificar, encorajar ou carregar como você carregaria uma bateria. Esta escritura está, portanto, nos dizendo que aquele que fala em uma língua desconhecida se edifica como um edifício. Ele se fortalece e se carrega como uma bateria. Aquele que fala em uma língua desconhecida edifica a si mesmo. Quando você gasta tempo para falar em outras línguas, na verdade você está construindo seu homem espiritual. Mas vós, amados, edificando-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Judas 1:20. Quando você fala em línguas, você está se cobrando no Espírito e despertando o poder de Deus residente dentro de você. Então a força vem e a glória de Deus é revelada em sua vida.
Se você fosse fraco em sua vida cristã, ao falar em outras línguas, o poder de Deus que estava adormecido dentro de você seria despertado, e você seria fortalecido para fazer as coisas de Deus novamente. Falar em outras línguas, juntamente com as confissões da palavra de Deus, fará de você um gigante espiritual. Enquanto você fala em línguas, você está se edificando. Você está se recarregando como uma bateria em um carregador. Quando você fala em outras línguas, você não está apenas murmurando alguma bobagem religiosa, mas declarando mistérios no espírito. Você está falando palavras que vão mudar todo o seu mundo. Isso te encoraja. Aquele que fala em língua desconhecida a si mesmo se edifica. 1 Coríntios 14:4. Lembre-se de que um dos significados de edifiete é encorajar, então, aquele que fala em uma língua desconhecida se fortalece. Falar em línguas é a solução para o medo e a timidez. Se você se tornar tímido sobre qualquer coisa, fale em línguas. Como cristão, saiba que Deus não lhe deu o espírito de medo, mas de poder, amor e uma mente sã. 2 Timóteo 1:7. Ative o poder dentro de você gastando tempo falando em outras línguas. Funciona. Em algum momento de 2001, preguei uma mensagem intitulada Poder para a Mudança, e nesse ensinamento, disse à congregação para nunca ter medo. Eu disse a eles: você tem mais poder dentro de você do que qualquer pessoa do mundo. Portanto, não tenha medo de sequestradores. Se você for sequestrado, não tenha medo deles. Não implore. Não negocie. Deixe que eles o levem. Sente-se com eles e diga: vamos. Enquanto eles estão levando você, fale em outras línguas. Em pouco tempo, eles estarão implorando para você. No momento em que você estiver falando nessas línguas, você está realmente dizendo: eu reivindico estes para Jesus Cristo. Eles podem lhe dizer: calha a boca ou então, mas não responda em inglês. Responda-os em outras línguas. Enquanto você fala, seus anjos tomarão suas posições e você será vitorioso. Pouco depois de eu pregar esta mensagem, uma jovem de nossa igreja que a tinha ouvido foi sequestrada. Mais tarde, ela testemunhou que, enquanto seus sequestradores a levavam, ela se lembrou dessa mensagem e simplesmente explodiu falando em línguas. Eles a ameaçaram várias vezes para mantê-la calada ou a matariam, mas ela disse que não conseguia mais se conter. Ela falou em línguas ainda mais alto, e ao fazê-lo, tornou-se mais ousada, apesar de sua situação desesperadora. A próxima coisa que ela percebeu, os sequestradores pararam o carro, abriram as portas e fugiram. Glória a Deus! Falar em línguas acaba com todo medo. Ela o fortalece e fortalece seu homem interior de modo que você terá domínio sobre todos os seus adversários. Capacita você para pregar. Ouvi um menino de 9 anos dizer: comecei a falar em línguas quando não conseguia pregar a palavra de Deus aos meus colegas de escola. Ele disse: quando comecei a falar em línguas, tornei-me ousado. Então, quando fui para a escola, preguei a todos os meus amigos. Idade não tem nada a ver com isso. Este era um menino de 9 anos falando em línguas. Não há limitação quanto ao que o Espírito de Deus pode fazer em sua vida hoje, se você gastar algum tempo de qualidade para falar em outras línguas. Ele não faz acepção de pessoas. O que ele fez por um, ele fará por outros nas mesmas circunstâncias. Ele carrega você. Quando você fala em outras línguas, você carrega seu espírito. Esta é uma carga rápida porque seu espírito responde muito rapidamente. Levará apenas alguns minutos e de repente a unção é despertada dentro de você, e você se transforma em outro homem. No Antigo Testamento, toda vez que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, vinha sobre Sansão, ele era transformado de um homem comum em um homem de força sobre-humana. Bastou um momento para que essa mudança ocorresse. A Bíblia registra em um exemplo que ele tomou as portas da porta da cidade, e os 2 batentes, e foi embora com eles com tranca e tudo, e os colocou sobre os ombros, e os levou até o cume de um monte que está diante de Hebrom, Juízes 16:3. Sansão estava tão carregado que foi capaz de fazer o que era humanamente impossível. Se isso acontecia no Antigo Testamento, quando o Espírito Santo só podia vir sobre uma pessoa por um período de tempo para capacitá-la a cumprir um propósito dado por Deus, quanto mais agora que ele veio habitar conosco para sempre. Capítulo 3, Línguas, uma experiência do Novo Testamento. Falar em línguas pertence ao Novo Testamento. As pessoas do Antigo Testamento não podiam falar em línguas, mas nós do Novo Testamento podemos, e devemos. No Antigo Testamento, eles não podiam nascer de novo, porque Jesus Cristo ainda não tinha vindo para morrer em nosso lugar, e a nova aliança não havia sido consumada. Lembre-se, línguas são transmitidas ao espírito humano recriado pelo Espírito Santo quando ele enche o indivíduo. É uma linguagem espiritual que você não pode aprender com sua mente. Com esta linguagem espiritual, você pode se comunicar no reino espiritual com Deus e seus santos anjos. A Bíblia diz: aquele que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. 1 Coríntios 14:2. Lembre-se que eu disse no início que o homem é um espírito e vive em um corpo. É através de seu corpo, sua casa, que ele pode entrar em contato com o reino físico ou terrestre. No entanto, ele contata o reino espiritual com seu espírito, e para que o espírito humano recriado se comunique efetivamente nesse reino, ele precisa dessa linguagem espiritual. Às vezes, quando você fala em outras línguas, na verdade você está dando sinais e instruções no espírito, fazendo com que os anjos comecem a agir em seu nome. No Antigo Testamento, a única luz lançada sobre o assunto de falar em línguas foi o que o profeta Isaías disse em Isaías 28:10-12. Pois preceito deve estar sobre preceito, preceito sobre preceito, linha sobre linha, linha sobre linha, aqui um pouco e um pouco ali, pois com lábios gagos e outra língua ele falará a este povo. A quem disse:
Este é o descanso com que podeis fazer descansar os cansados, e este é o refrigério. Contudo, eles não quiseram ouvir. Embora o povo do Antigo Testamento nunca tenha experimentado isso, o que o profeta disse nos dá uma melhor compreensão do que o falar em línguas faz no Novo Testamento. Ele estava falando sobre algo que nunca tinha visto ou experimentado antes e não tinha como descrever a não ser pelo Espírito de Deus. No versículo 12, Deus estava falando através do profeta Isaías que esses lábios gagos e outra língua são o descanso com o qual o cansado receberia descanso e refrigério. Mas ele disse que as pessoas não acreditariam, e fiel à sua profecia, quando ela veio, eles não acreditaram. É triste dizer que alguns cristãos hoje ainda não acreditam em falar em outras línguas. Se você é um deles, deixe-me salientar aqui que não acreditar nisso não o torna errado. Na verdade, você está apenas negando a si mesmo uma grande bênção e vantagem que Deus já disponibilizou para você. No entanto, para quem quer viver a vida cristã autêntica, dinâmica e vitoriosa, receber o Espírito Santo e falar em outras línguas não é uma opção. Ninguém pode viver a verdadeira vida cristã com sucesso sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, você só pode ter uma religião vazia. Capítulo 4. O que é maior? Orar em seu entendimento ou orar em línguas? Porque se oro em língua desconhecida, o meu espírito ora, mas o meu entendimento é infrutífero. 1 Coríntios 14:14. Durante uma das reuniões da Noite da Felicidade, que realizamos em 2002, perguntei: quantas pessoas aqui não acreditam em falar em línguas? Era uma grande multidão de milhares de pessoas e apenas algumas mãos se levantaram. Avistei um jovem e uma jovem entre eles e disse-lhes para se apresentarem. Perguntei por que eles não acreditavam em falar em línguas e ambos deram a mesma resposta: porque eu não entendo e não posso falar uma língua que não entendo. Mas o fato de você não entender é uma prova positiva de que é de Deus. Isso é o que a palavra de Deus diz. Eu respondi de volta. Então eu li esta escritura em 1 Coríntios 14:14 para eles, e eles ficaram convencidos. Pedi-lhes que recebessem o Espírito Santo e a capacidade de falar em outras línguas, e enquanto a multidão olhava, eles ficaram gloriosamente cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas. Quando você fala ou ora em uma língua desconhecida, você não precisa entender o que está dizendo porque as palavras vêm do seu espírito, e nesse momento seu entendimento, ou seja, sua mente não tem parte nisso. 1 Coríntios 14:14. A tradução da Bíblia Viva diz: pois se eu orar em uma língua que não entendo, meu espírito está orando, mas não sei o que estou dizendo. As palavras não passam pela sua mente, eles vêm diretamente de seu espírito e de sua boca, e você não pode entendê-los a menos que o Espírito Santo abra seu entendimento, e ele o fará se você lhe pedir. 1 Coríntios 14:13. Tenho observado que muitos cristãos preferem orar na língua que entendem do que em outras línguas, mas essa é a menor das duas. O apóstolo Paulo disse: eu orarei com o espírito, e também orarei com o entendimento. 1 Coríntios 14:15. A partir desta escritura, vemos que orar com o entendimento é o também, mas a maioria dos cristãos faz o contrário. Eles oram com seu entendimento e oram com seu espírito também. Essa é a razão pela qual muitos deles enfrentam desafios que parecem dominá-los. Paulo disse: eu orarei com o espírito e orarei também com o entendimento. Ele também disse: dou graças ao meu Deus, falo em línguas mais do que todos vós. 1 Coríntios 14:18. Orar com o entendimento é o também, é o menor dos dois. O maior é orar com o espírito, que é orar em outras línguas. Portanto, antes de orar em sua língua nativa, ou em qualquer outro idioma que tenha aprendido, ore primeiro no Espírito Santo. É melhor orar em outras línguas do que orar em qualquer outro idioma conhecido, pois você estará falando mistérios no reino do Espírito. Esses mistérios são as respostas às suas perguntas e a sabedoria de que você precisa para lidar com as situações que enfrenta. Você pode então trazer esses mistérios para o seu entendimento, onde eles podem ser proveitosos para você quando você receber a interpretação. Línguas mais interpretação igual profecia. Aquele que fala em língua desconhecida a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Quisera que todos vós falasseis em línguas, mas antes que profetizasses, porque maior é o que profetiza do que o que fala em línguas, a menos que interprete, para que a igreja receba edificação. 1 Coríntios 14:4 e 5. Falar em línguas inclui orar, pregar ou dar uma mensagem em outras línguas, e é por isso que você precisa da interpretação para que você e outros que estão ouvindo possam ser abençoados. Profetizar é falar sobre Deus, palavra com poder. É falar as revelações da palavra de Deus no entendimento das pessoas, para que a igreja seja edificada. A Bíblia diz que aquele que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, exceto aquele que fala em línguas e interpreta. Em outras palavras, falar em línguas mais a interpretação das línguas faladas é igual à profecia. Mas se não há interpretação, e você está apenas falando em línguas, a profecia é maior e melhor porque edifica a igreja. Falar em línguas por si só edifica somente a pessoa que fala em línguas. No entanto, falamos sabedoria entre os que são perfeitos, maduros, mas não a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. 1 Coríntios 2:6 e 7. Falamos a sabedoria de Deus em mistério, isto é, em linguagem secreta. A palavra de Deus é a sabedoria de Deus. Se eu disser, por exemplo, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo, os espiritualmente incultos não saberão o que isso significa. Não fará sentido para o homem natural porque estou falando a sabedoria de Deus em mistério, e ele não pode entender. Ative seu espírito. Orar em outras línguas estimula e ativa seu espírito. 1 Coríntios 14:14 e 15 diz:
porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora, mas o meu entendimento fica infrutífero. Então o que é? Eu orarei com o espírito, e orarei também com o entendimento. Paulo nos mostra qual é o também orando com o entendimento. Ele não disse, eu orarei com o entendimento e orarei também com o espírito. Ele disse, eu orarei com o espírito e também orarei com o entendimento. Isso significa, primeiro orarei com o espírito, depois orarei também com o entendimento. Então ele disse, se eu orar em uma língua desconhecida, meu espírito ora, o que significa que orar em línguas é a oração do espírito humano recriado. É aí que está o poder. Leia a próxima escritura em 1 Coríntios 14:2. Pois aquele que fala em uma língua desconhecida não fala aos homens, mas a Deus, pois ninguém entende, ou capta o que ele quer dizer, porque no Espírito Santo ele profere verdades secretas e coisas ocultas, não óbvias para o entendimento. Versão ampliada. Veja, quando você fala em línguas, você não está falando com homens, mas com Deus. Você está falando mistérios, verdades secretas, coisas ocultas que não são óbvias para o entendimento. Quando você fala em outras línguas, verdades e realidades secretas estão sendo reveladas. Há momentos em que você pode não saber o que fazer. Você pode precisar de uma ideia, um plano de negócios, um plano para sua família ou um plano para sua própria vida. Você pode até não saber quais passos tomar, mas quando falar em outras línguas, as verdades serão reveladas ao seu espírito e você saberá o que fazer. Jesus disse, aquele que crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7:38. Quando você fala em outras línguas, as pessoas mundanas podem rir de você porque não entendem o que está acontecendo, e podem pensar que você é um tolo. Mas graças a Deus, a Bíblia diz que ele escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. 1 Coríntios 1:27. Quando você fala em outras línguas, você terá resultados que surpreenderão, confundirão e mistificarão o mundo ao seu redor. Eles não serão capazes de entender como você chegou ao seu sucesso. Glória a Deus! Capítulo 5. Sua Santíssima Fé. Mas vós, amados, edificando-vos na vossa Santíssima Fé, orando no Espírito Santo, Judas 1:20. Quando você ouve a palavra de Deus, a fé vem até você, pois a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, Romanos 10:17. Sua fé é elevada à medida que o Espírito de Deus lhe ensina a palavra. Ele sobe do nível que era, para um nível novo e mais alto a cada vez. À medida que sua fé sobe para um novo nível, ela se torna seu nível mais alto de fé para aquele momento específico. Mas muitos cristãos nem sempre vivem suas vidas a partir desse ponto máximo de fé. Na maioria das vezes, eles vivem abaixo do nível mais alto de fé que alcançaram. Então, o que lhe é dito aqui em Judas 1:20 é que quando você atingiu seu nível mais alto de fé, em vez de retroceder e operar abaixo desse nível, você pode se edificar no ponto mais alto de fé que você alcançou, orando no Espírito Santo. Ao orar continuamente em outras línguas, você pode se manter nesse nível máximo de fé. Você será edificado e estabelecido naquele nível de fé ao qual o Espírito Santo já o trouxe, e se verá sempre operando da melhor maneira possível. Comunhão com o Espírito Santo. Quanto mais você fala em outras línguas, mais você tem comunhão com o Espírito Santo, porque você está falando a língua dele. Muitos cristãos não sabem disso. Não reconhecem o que podem fazer com o que tem dentro de si. Mas o apóstolo Paulo sabia o que ele tinha dentro dele, e é por isso que ele disse, posso todas as coisas em Cristo, a unção que me fortalece. Filipenses 4:13. É pelo Espírito de Deus. O apóstolo João também disse, vós sois de Deus, filhinhos, e os vencestes, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. Como filho de Deus, você tem que acordar para a percepção de que existe alguém realmente vivendo em você. O Criador da vida eterna vive em você, em cada fibra do seu ser. Desperte o poder interior ao falar em línguas. Qualquer que seja o desafio que você possa enfrentar, o que você precisa fazer é despertar o dom de Deus que está em você falando em outras línguas. À medida que você fala em outras línguas, o poder de Deus subirá e dominará essa situação. Não sejam daqueles que não oram em línguas por tempo suficiente para que o poder surja dentro deles. Eles apenas falam em línguas por alguns minutos, o tempo todo se distraindo com tudo que está acontecendo ao seu redor, e então param sem despertar aquela energia divina dentro deles. Peço-lhe que continue falando em línguas e se recuse a se distrair. Traga sua mente sob controle, e em pouco tempo, à medida que o poder de Deus subir dentro de você, ele inundará sua mente e seu corpo até que você esteja totalmente inundado por ele. Então você pode ir adiante e enfrentar o mundo, com o poder divino de Deus trabalhando em você para produzir as mudanças que você deseja. Lembro-me da história de um irmão que tinha um braço mais curto que o outro. Ele ouviu uma mensagem que eu havia pregado sobre falar em línguas e começou a falar em outras línguas. Enquanto ele falava em línguas, ele estava esticando seus braços e em pouco tempo, a unção entrou em seu braço mais curto e o estendeu até que ambos os braços tivessem o mesmo comprimento. Glória a Deus! Um certo jovem sofria há vários anos com um crescimento em seu corpo. O crescimento tinha crescido tão grande quanto um punho. Quando ele ouviu esta mensagem sobre falar em línguas, ele colocou a mão sobre ela e começou a falar em outras línguas, e ao fazê-lo, a fé foi liberada de seu espírito. Ele continuou falando em outras línguas, até que se tornou tão ousado que, pelo Espírito de Deus, ele atingiu aquele crescimento e instantaneamente reduziu. Alguns dias depois, ele desapareceu completamente de seu corpo. Há tal poder em falar em outras línguas. Um menino de 11 anos deu um testemunho.
Ele disse que nunca entendeu matemática na escola, mas quando começou a falar em outras línguas, descobriu que começou a entender matemática cada vez melhor até que se tornou sua melhor matéria. Louvado seja Deus! Passe um tempo de qualidade falando em línguas. O poder de falar em outras línguas é indescritível. Desbloqueia e libera o poder dentro do cristão e faz com que o milagre aconteça. Gastar tempo de qualidade falando em línguas resolveria esse problema que perdura há tanto tempo em sua vida. Se você realmente quer ver a glória de Deus em sua vida, se você quer ver a promoção, e quer ter maiores bênçãos em sua vida do que você está tendo atualmente, então fale em línguas mais do que você tem feito. Lembre-se de que não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos, Zacarias 4:6. Você é nascido de novo e cheio do Espírito Santo? Então você tem tudo o que precisa para desbloquear esse poder dentro de você e acender um fogo em seu espírito. Fale em outras línguas. Deus te abençoe.